Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Queria dar as boas-vindas para todos vocês que estão chegando aqui no nosso canal pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Espero que goste do nosso conteúdo, da nossa conversa e que se inscreva no nosso canal e dê o like de joinha. Muito obrigado. Meus amigos, a nossa conversa, o nosso assunto agora, eu acho que é muito importante, muito interessante para todos nós prestarmos atenção. Eu vou falar aqui sobre o pecado da humanidade. Bem, nos tempos antigos, na época, ali para antes de Jesus e por aí vai, essa palavra pecado, ela tinha outro significado. Não tinha o significado da atualidade. Quando se falava pecado, significava que o arqueiro, quando lançava sua flecha no alvo e errava o alvo, então as pessoas falavam que ele cometeu um pecado, ou seja, ele errou o alvo. Então, tinha o significado do erro daquele que estava tentando acertar. Então, realmente, esse significado tinha uma elevação moral muito grande. Concorda comigo? Porque só erra quem tenta acertar, ok? Porém, as religiões mudaram completamente esse significado, dando a entender que o pecado é o mal, é um crime, é um erro, e não observa que foi exatamente na tentativa de acertar que a pessoa, que o homem, acaba errando. Então eles encobrem o motivo principal do resultado do pecado. Por quê? Porque é de interesse de todas as religiões fazer com que todos os seres humanos se sintam culpados e pecadores, no sentido que é dado a palavra na atualidade, como um crime, um erro escandaloso, um crime muito grande, um erro muito grande. Sendo assim, as próprias religiões têm a proposta, de curar os pecadores. Cada religião tem seus meios, para fazer uma certa reparação, para esse pecador. Sendo assim, as pessoas, muitas pessoas, quase a maioria da população humana, acredita que só pode se reparar, conseguir se redimir perante os erros praticados, procurando uma religião, seja ela qual for. Mas esse é o propósito da religião, de fazer com que o ser humano busque a religião. Por quê? Porque as religiões ganham dinheiro, se enriquecem à custa dessas pessoas, ok? Se nós remontarmos o tempo na época de Jesus Cristo, há 2023 anos atrás,
já existia esse processo. Tanto é que Jesus veio para destituir todas as religiões. Quando ele falou que não adiantava procurar Deus aqui e acolá, porque ninguém ia encontrar, porque Deus está dentro de cada um de nós. Jesus não criou qualquer religião, nenhuma religião. Mas ele sabia que encontraria uma dificuldade muito grande. O tamanho da dificuldade foi tão grande que por isso ele foi, assassinado, por assim dizer. E tudo que ele falava naquela época, os judeus confrontavam ele, alegando que ele estava indo contra as leis de Moisés, que eram as leis mosaicas, né? E quase não se fala a lei de Moisés, fala das leis de Deus. Primeiro que as leis que Moisés estipulou e inventou, não vinha nada de Deus, vinha de Moisés. Ok? Então ele tinha que ter, Jesus, muito cuidado em dar as informações que ele queria dar para os seres humanos. Até hoje, muitos de nós entramos nesse conflito de pecados, de erros, etc. e tal. Acreditamos que nossos erros são absurdos e que precisamos nos castigarmos de alguma forma, ou procurando a religião, ou nos culpando eternamente pelos erros que cometemos. Nós somos espíritos reencarnando, vivendo diversas vidas na matéria, e nós mesmos, em tempos passados, acreditávamos nisso e propagávamos essas ideias também. Essas ideias enganosas. Quem sabe, em vidas passadas, participamos desse, como eu poderia dizer, desse grupo de pessoas que aproveitavam, da ignorância do povo. Provavelmente. Hoje, alguns de nós estamos dando valor mais à moral do que à matéria. Provavelmente, em vidas passadas, dávamos muito mais valor à matéria, aos bens materiais. Mas alguns estão despertando, não todos, mas alguns. Então, meus irmãos, não existe pecado. Não existe. Por isso eu estou fazendo essa postagem aqui, para trazer essa informação que é simples e verdadeira. Ok? Se nós somos alunos, aprendizes, estamos suscetíveis a nos enganarmos e a cometermos erros. Ok? Ninguém é pecador, mas sim, todos somos aprendizes. Todos erramos e todos acertamos. Em muitas coisas na nossa vida atual nós acertamos. Em tantas outras erramos. Mas não é pecado. Não da forma que as religiões querem, continuar a nos convencer disso. Quantos de nós sairemos desta vida atual acreditando que somos pecadores, que somos maus? Essa informação negativa nos faz mal aqui e depois na pátria espiritual também, porque levamos inconscientemente essa culpa dos erros que tenhamos cometido. Por isso, precisamos nos conhecermos melhor, sabe? Sem fantasias, com simplicidade, entendermos que somos aprendizes, alunos de boa vontade. Mas, para aqueles que ainda preferem
viver a matéria sem se preocupar com a sua moral, com o seu eu principal, ainda sofrerão por um bom tempo. Vai depender da vontade de cada um de nós de despertarmos. O nosso despertar deve ser esse, sabe? Não nos preocuparmos com informações fúteis, que a maioria dessas informações querem nos tirar a possibilidade de pensarmos em nós mesmos. Não no sentido egoísta, não, mas no sentido de descobrirmos quem somos nós, o que somos nós. Buscar entendermos a nós mesmos, que somos todos, você, eu, o outro, todos somos espíritos. Esse é o fator principal. E se viemos para esse planeta atual, tem um propósito e um motivo. Ok? E se estamos numa escola de aprendizado, é natural que iremos errar. Eu, pessoalmente, não acredito quando alguns dizem que aqui é um presídio, onde os espíritos vêm para cá para sofrer, para expiar. Também é uma colocação, uma visão espírita, né? Quando se diz que o planeta é um planeta de prova e expiação. Sendo assim, nós vamos passar pela prova ou sermos reprovados. E se formos reprovados em determinado assunto, aí voltaremos para repetir o teste, por assim dizer. E nessa repetição se dá o nome de expiação. Porém, eu não concordo. Eu acredito sim que todos nós viemos à vida para aprendermos a viver na matéria, para sobrepor a matéria. O que é sobrepor a matéria? Vencer as influências da matéria, né? Essa influência que temos quando estamos encarnados, a influência de comer demais, de beber, de usar drogas, do bem-estar físico, material, exageros, né, o poder de poder mandar, comandar, ser superior, se sentir superior porque não somos. Essas influências é que temos que dominar e combater. Vivermos na simplicidade significa a autocompreensão do que somos. Por isso, eu acho muito importante, meus amigos, você e eu, nós estamos aqui numa grande escola, uma escola moral. Podemos comparar assim por analogia, a escola humana, né? Até o seu ensino superior, até chegarmos na faculdade. Alguns param no meio do caminho. Alguns aprendem a ler, escrever, outros nem isso. Não sabem nem ler, nem escrever. Estamos no ano de 2023. Quantas pessoas não sabem ler, nem escrever, nem assinar o próprio nome? Não é verdade? E tem aqueles que estão em graus diferentes, diversos. Então, nosso planeta é uma grande escola. Existem espíritos com maiores condições evolutivas e outros menores. Nós estamos aqui sempre entre o mais sábio e o menos sábio. Não é verdade? Podemos ensinar e podemos aprender. Por isso acredito sim
que aqui é uma grande escola. Para quem não sabe, se chegou aqui pela primeira vez, eu vou dizer a vocês que eu tenho uma religião que eu frequentei, que eu trabalhei muitos anos e estudei durante esse período todo que eu frequentei. E a minha religião é espírita, kardecista, ok? Então, a visão que eu tenho é sempre muito pelo lado moral da coisa. Então, no livro dos médiuns, nas informações que temos da doutrina espírita, que são informações trazidas pelos espíritos, quando Allan Kardec pede aos espíritos que desse uma classificação dos mundos nas suas categorias evolutivas, os espíritos falaram que existe um número infinito de categorias, certo? Que existem tantas variações que não poderiam enumerar, por assim dizer. Mas, para simplificar, nos deram 5 categorias e denominaram como: a primeira categoria de mundo seria o mundo primitivo, a segunda categoria evolutiva seria o mundo de prova e expiação, onde o planeta Terra se encontra nessa categoria. Acima do planeta Terra, ou por assim dizer, do mundo de prova e expiação, viria o mundo de regeneração. Acima do mundo de regeneração, viria os planetas de mundos felizes. E na última categoria, o mundo de espíritos puros, onde só habitam espíritos que já não têm mais nada para aprender. Já têm o conhecimento de todas as coisas. Esses, segundo o Espiritismo, são os ministros de Deus. São aqueles que estão mais próximos da inteligência do Criador. Certo? Então, meus amigos, eles dividiram em 5 categorias para que pudéssemos entender um pouco. Porém, nós sabemos que existe um número infinito de variações. A nossa natureza do planeta Terra, a natureza do planeta, nossa não porque nós somos espíritos, mas a natureza do planeta Terra não é igual à natureza dos outros mundos, dos outros planetas. A composição material do planeta Terra não é igual à composição material de Júpiter, de Saturno. Existem planetas gasosos, não é verdade? E os planetas rochosos, isso daí a ciência já comprovou, ok? Marte é um planeta também rochoso. É por isso que o homem tenta de todas as formas buscar mais informações do planeta Terra, por ser muito semelhante ao planeta Terra. É um planeta rochoso. Sendo assim, há uma grande possibilidade de ser habitado. Porém, nós que estamos aqui bem longe desses cientistas, não sabemos o que ocorre, na verdade, no planeta Marte, ok? Ainda que exista uma vida lá, em Marte, possa existir vida, pode ser que essa vida seja de elementos sutis, mais espirituais, de forma que os nossos instrumentos materiais não conseguem captar. Pode ser. Mas sabemos que todos os planetas do universo são habitados. Todos. Porque Deus não criaria um universo enorme sem utilidade, não é verdade? Então, meus amigos, precisamos primeiro nos conhecermos,
sabermos que somos alunos, aprendizes. Então os erros iremos cometer sim. O fato de estarmos aqui, na vida atual, vivendo, já é uma tentativa enorme de acertar. Então todo o resto se torna muito pequeno diante dessa nossa grande tentativa de acertar. Viemos da vida para tentar ser um bom pai, primeiramente ser um bom filho, né? Porque viemos através dos nossos pais, não é verdade? Então, aprendermos a sermos bons filhos, para aprendermos a sermos bons amigos, não é verdade? Bons irmãos, depois bons esposos, depois bons maridos, cônjuges, podemos assim dizer melhor. Enfim, viemos para aprender tudo isso, a aprender a perdoar, a aprender a sermos melhores. Poxa, gente, e se nesse processo cometemos erros, não são pecados. Foram tentativas que fracassamos e que temos a oportunidade, ainda nessa vida, de pedir perdão, de nos repararmos, de fazermos o possível para não repetir os mesmos erros, sabe? Não importa o erro do ser que está aqui habitando, porque se o erro de outro é muito grande aos seus olhos, entenda, meu irmão, entenda, por favor. Para você, aquele erro pode ser muito grande, mas para aquele irmão que errou, não é. Ele está aprendendo que aquilo não deve ser feito, certo? Então essa maldade que você acredita que aquele ser tem, ele não tem essa maldade. Ele tem a falta de compreensão, falta de conhecimento e ignorância. Numa vida passada, provavelmente, ele fez muito pior. Entendam isso. Respeite a evolução do seu irmão, para que respeitem a tua evolução. Respeite o erro do teu irmão, para que respeitem o seu erro. Então, meus irmãos, respeite a ti mesmo, te compreenda e te perdoe. Sendo assim, você compreenderá também que deve perdoar e compreender o erro dos outros, sabe? Porque, na verdade, somos todos alunos aprendizes. Entenda, por favor, que o pecado do jeito que as religiões pregaram, ele não existe. As pessoas erram porque estão tentando acertar, cada uma no seu grau evolutivo, na sua capacidade espiritual. Não julgue que o erro do seu irmão é maior do que o seu, porque você não faz as mesmas coisas que ele fez, ou que ele faz. Mas saiba que teu erro, de repente, pode ser visto também como muito grande pelos olhos do outro, porque o outro também não te compreende. Então, meus irmãos, fica aqui a dica de hoje. Eu acho muito importante se vocês puderem propagar com os amigos e conhecidos de vocês essa informação que eu acho muito importante, que o pecado não existe, nem nunca existiu. Ok? Fica aqui a dica que todas as religiões são caçadoras de seguidores, porque esses seguidores são os que sustentam o luxo, a mordomia desses religiosos que não têm escrúpulos e não medem as consequências de seus atos. Precisamos sair dessa crença estúpida de que precisamos adorar a Deus.
sabe? Porque Deus não precisa de adoradores, de bajuladores, de sofredores pedindo perdão, implorando perdão, porque Deus já perdoa cada um de nós antes mesmo de nós pedirmos desculpas. Nós não precisamos nos arrependermos dos nossos erros, é outro grande erro que as religiões pintam, né? Eu mesmo, algum tempo atrás, até acreditava nisso, né? Que você se arrependendo, ele está num processo de cura, de reparação. Eu acreditava nisso, mas quando você se arrepende, ainda em vida, ele acaba buscando também uma religião para se lamentar e para pedir ajuda. Não precisamos disso. Não precisamos nos arrependermos. Precisamos sim compreendermos que erramos, porque não podíamos fazer melhor. Seja o que for, seja o erro que for, vamos fazer o possível para não errar de novo, sabe? É assim que o aluno procede, não é verdade? Quando você quer estudar, se formar em alguma profissão, você se dedica. Errou, tentamos fazer certo, fizemos uma prova, tiramos uma nota baixa. O que nós fazemos? Nos esforçamos, estudamos mais ainda para melhorar a nossa nota. É assim que o bom aprendiz faz. Mas existirão aqueles que vão desistir no meio do caminho. Mas sabe qual é o problema? Quando julgamos eles. Nós não podemos deixar que nossos irmãos desistam no meio do caminho. Devemos tentar auxiliá-los, fortalecê-los, sabe? Um mundo onde houver a miséria, a fome, não pode ser um mundo feliz para aqueles que não passam fome. Não é verdade? O que eu quero dizer com isso? Como poderíamos nos sentir muito felizes quando vemos outros infelizes? Não é verdade? É um pouco difícil. Então vamos fazer o possível para ajudar, sem julgar, sem criticar, quem quer que seja. Vamos tentar ajudar, mas para ajudarmos, precisamos nos ajudarmos, buscarmos o conhecimento das coisas, de como melhor podemos ajudar. Assim seremos mais eficientes. Não é verdade? Então, meus amigos, que aqui fique para vocês esse conhecimento que eu acho muito importante. Você, eu, ninguém é um pecador. Você, eu e os outros somos aprendizes, uns se dedicando um pouco mais do que outros, mas todos somos aprendizes. Ninguém é pecador. Não precisamos nos arrependermos dos erros. Precisamos compreender que somos alunos. Repito muito isso, para que possamos, compreender bem isso. Somos alunos suscetíveis a erros. Erramos muito, mas também acertamos muito. Erraremos de outras questões que são novidades para nós. Isso é natural. Mas não somos pecadores. Jesus não veio aqui salvar ninguém, porque ninguém salva ninguém. Só quem pode te salvar é você mesmo. E a salvação também é sugestiva, é abstrata. A salvação, ao meu entender, aquilo que Jesus quis nos dizer sobre a salvação, é nos libertarmos dessas concepções que as religiões inventaram e que a maioria de nós acreditamos. E nos deixamos levar, nos envolvemos em vidas passadas, mas envolvidos, participamos com certeza, mas que já podemos
é despertar, não é isso? Conhecer a verdade, ela nos libertará. Mas a liberdade que receberemos é dessas crenças que, infelizmente, tentam retardar nossa evolução, nossa caminhada evolutiva. Então, vou finalizando por aqui, esperando que tenhamos todos nós, vocês, eu, entendido muito bem que ninguém aqui nessa vida é pecador. Se te julgam, se te condenam, não se importe, você não vai ser algo que você não é, porque te julgam assim ou assado. Você não será um santo porque acreditam que você é um santo. Da mesma forma, você não será um criminoso porque acreditam que você seja um criminoso. Você não será um ser mau porque acreditam que você é um ser mau. Você será o que você é. Você poderá ser melhor do que você é se você quiser. O que falam de ti, aquilo que julgam de ti, é problema deles, não é teu. O teu problema é contigo mesmo. Ser o melhor possível para tudo e para todos. Ser melhor do que tu foi ontem, ser melhor do que tu foi 1 segundo atrás. Mas, meus irmãos, nunca com a intenção de ser melhor do que o outro, mas sim com o intuito de ser melhor para os outros, compreendendo todos os nossos irmãos, ok? E te compreendendo que não existe pecadores. Obrigado e até a próxima.